Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje vou apresentar para vocês como e por que configurar um roteador em modo ponte, ou seja, em modo bridge, tá? O que acontece? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal ensinando como configurar repetidores de sinal, né? A gente já fez com o roteador TP-Link, já fez com o roteador da Mercosys, tá? E o procedimento é bem parecido aí para outros roteadores também. E um dos pontos quando a gente está fazendo essa configuração em modo repetidor é desabilitar o DHCP e tornar o roteador uma ponte, né? Literalmente uma bridge aí de outros equipamentos. Aí no vídeo de hoje eu decidi trazer de forma mais detalhada esse procedimento. Apresentar para vocês, né? O que é o modo ponte, como que ele funciona e por que a gente pode configurar e deve configurar em algumas situações, tá bom? E depois que eu apresentar essa parte teórica, naturalmente, eu estou com o roteador TP-Link aqui, tá? A gente vai realizar na prática essa configuração. Por que é importante? Apesar de básica, por que é importante eu apresentar aqui para vocês a configuração em si? Porque alguns roteadores não têm de forma clara essa opção lá. Vou lá nas configurações e vou configurar o roteador em modo ponte, em modo bridge, né? Não tem essa configuração direta. Então você tem que ir lá no DHCP e desabilitar o DHCP, que dá no mesmo, tá bom? Só que acaba gerando algumas dúvidas aí, justamente porque não tem uma opção clara e direta sobre como fazer isso, tá bom? Só que antes de a gente iniciar aqui no conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo para que a gente semanalmente aí continue, né, trazendo aí de 2 a 3 vídeos por semana, tá bom? Conteúdos relacionados à fibra, telecomunicações, internet via rádio 5G, tá? Que é um assunto aí bem atual e eu postei um curso aqui com 10 aulas, tá bom? E vocês podem consultar, tá certo? Só que hoje a gente vai falar sobre o roteador operando em modo ponte, em modo bridge, tá? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como informei, no vídeo de hoje a gente vai ver como e por que configurar o nosso roteador aí, no caso um TP-Link que a gente vai usar hoje, tá? Em modo ponte, tá? Em modo bridge, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo. Galera, vejam só, uma das configurações mais simples, tá? Mas que ainda gera muita dúvida é como deixar o roteador em modo ponte, né? Em modo bridge aqui, ó. E por que fazer isso, tá? Algumas pessoas até fazem, mas não sabem ao certo por que fazer e o que acontece com a rede quando você faz esse tipo de configuração, tá certo? E aqui a gente vai tratar de um roteador, por essa configuração vale também para outros equipamentos que possibilitem você fazer isso, tá? Então neste vídeo, como está descrito aí, ó, veremos como realizar essa configuração. Então vejamos aqui, pessoal. O primeiro ponto que a gente vai analisar é um cenário onde tem um modo convencional, tá? Certamente, se você usa aí fibra óptica e tem um modem, tá, da operadora, e tem também um roteador para distribuir aí a rede Wi-Fi, né, a rede wireless, a rede sem fio, certamente, se você não tiver alterado, logicamente, sua rede vai estar estruturada dessa forma aqui, ó. Vejam aí, vamos analisar aqui detalhadamente. Nós temos aqui uma conexão de fibra óptica, chegando aqui na nossa ONU, tá, ONT. Para que serve a ONU, pessoal? É para receber o sinal de luz da fibra óptica, né? A gente já comentou muito aqui no canal também que a fibra óptica, o tipo de dado que trafega pelo cabo é luz, tá? Dentro do cabo você tem um filamento de vidro onde passa luz e não sinais elétricos, tá bom? E uma das funções da ONU ou ONT, aí na sua residência quando você usa fibra óptica, é justamente para ela receber, tá, esse sinal de luz, esse sinal óptico, e converter aí para pulsos elétricos, que é o que o seu roteador reconhece, o seu celular, sua TV, seu computador, seu notebook, sua TV e por aí vai, né? Todos os equipamentos que você utiliza. Então, uma das principais funções desse equipamento é essa. Só que assim, galera, em algumas situações, a operadora, né, o nosso provedor e o seu provedor, ele deixa essa ONU aqui em modo roteador, tá? Esse modem, ele fica em modo roteador. Quer dizer o quê? Que ele está fazendo a função de roteamento, de gateway da rede. Ele recebe o link, ele tem o IP aqui, ó, o 92.68.0.1, por exemplo, e ele libera, pessoal, uma faixa de IP. O servidor DHCP dele é ativo, ele libera uma faixa de IP, por exemplo. Nesse cenário aqui, ó, nós temos que o gateway da ONU é um 92.68.0.1 e a faixa de IP que é liberado por ela é do 92.68.0.2
até o 92.68.0.99. Ou seja, nesse cenário aqui, a gente ia ter em torno aí de 98 IPs, né? 98 IPs sendo liberados aqui pela ONU na rede interna, na rede local dela. Logicamente, a gente não vai conseguir conectar 98 equipamentos, né? E ela vai dar conta, só que é liberado. Inclusive, né, o barramento possibilita, né? Que é um /24. Inclusive, tem um celular aqui simulando como se estivesse conectado numa rede sem fio, né? Tem ONUs aí e ONTs que liberam Wi-Fi, é muito comum, apesar de a grande maioria ser sem Wi-Fi, né? Mas tem alguns que liberam. Vocês podem ver aqui, ó, que eu botei até em verde aqui os IPs que são da ONU e esse celular está conectado na rede da ONU, tá? E quando você tem a ONU em modo roteador, ela cria uma rede própria e aqui para frente a gente tem um roteador particular, que seria simulando o seu roteador, tá? Que recebe esse link aqui, ó, na porta WAN, a porta internet, né? A porta que tem o arroba, a porta que tem o WAN no seu roteador, que é destinado a receber o link. E o roteador, pessoal, também está em modo roteador, ou seja, ficou até estranho, redundante, né? Mas o roteador está realizando o roteamento de pacotes. Ele também tem um gateway ativo, ó, o 92.68.1.1. Eu botei aqui em vermelho para diferenciar do gateway da ONU, tá? E aqui eu tenho duas redes diferentes. Tem a rede aqui da ONU ou ONT e tem a rede do roteador, que é outra faixa, ó, o 92.68.1.2 a 192.68.1.99, ou seja, também tem 98 IPs aí sendo liberados na rede do roteador. Então você tem 98 IPs na rede da ONU, 98 IPs na rede do roteador particular, do seu roteador, né? E naturalmente você já sabe que tem mais IP do que precisa numa conexão residencial, tá bom? E aqui, galera, eu tenho duas redes diferentes, a rede da ONU e a rede do roteador, e são redes que em alguns momentos elas não se comunicam, ou seja, na verdade os equipamentos que estão conectados aqui na rede do roteador, eles não se comunicam diretamente com os equipamentos que estão conectados lá na rede da ONU. Então quando você tem até aí um Xbox, um Play 4, um Play 5, pode até acontecer problemas de NAT quando você tem mais de NAT estrito, NAT moderado, quando você tem mais de um equipamento com DHCP ativo dentro da sua rede, tá bom? Inclusive, ó, os dois equipamentos que estão conectados aqui no roteador, né, eles possuem IPs aí, eu botei até em vermelho para identificar, ó, em faixas diferentes do IP do celular que está conectado lá na ONU. Enquanto a rede da ONU aqui, ó, 92.68.0.2, digamos que é um /24, né, ou seja, 92.68.0, lá no roteador, no celular que está conectado no roteador, também é um /24, né, é um 92.68.1.2, ou seja, o endereço de redes aí são diferentes. Tá? Então, nesse ponto aqui, a gente tem uma rede só, digamos assim, fisicamente aí na sua casa, porém, logicamente, estão divididas em duas. Tá bom, pessoal? E quando a gente bota em modo bridge, isso serve tanto para o roteador quanto para o modem, para o ONU, né? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Nesse cenário, eu botei o roteador em modo bridge, tá? Só que temos a opção de fazer isso também na ONU, só que aqui no caso já é a sua operadora quem faz, tá? Aqui, ó, digamos que eu botei o roteador em modo bridge e veja que os IPs aqui, ó, na verdade ele já não libera, né? Mas é uma faixa de IP. O próprio roteador já não tem um servidor DHCP ativo, tá? E nem o gateway ativo aqui, ó. Ele se torna uma extensão aqui da ONU. Tanto é que a ONU continua em modo roteador, libera os mesmos 98 IPs aqui, ó. Só que esses mesmos IPs também são entregues agora na rede do roteador. Vejam que o IP do celular é do primeiro celular aqui, né, que está conectado na ONU diretamente, é um 92.68.0.2, e o segundo celular é um 92.68.0.3, apesar de estar conectado direto no roteador e não na ONU. A mesma coisa acontece aqui com o notebook, tá certo, galera? Então agora eu tenho, fisicamente, continuo tendo apenas uma rede local, só que logicamente eu também só tenho uma rede, tá? É um único /24 aqui agora, e tanto faz você conectar direto na ONU ou na ONT, quanto no roteador, que você vai receber uma única faixa de IP e os equipamentos vão conseguir se comunicar entre si. Tá certo, galera? Então aqui é um ponto bem interessante aí de por que você configurar o seu roteador em modo bridge, em modo ponte. Tá certo? Então aqui é a parte teórica. Eu vou apresentar para vocês agora como que a gente faz para configurar isso no roteador. Tá? Então qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Ó? Vou abrir aqui o CMD. O CMD é o prompt de comando, tá? Ele abriu aqui, ó. Vou digitar o comando ipconfig, tá? Porque eu já estou conectado no roteador que eu quero fazer a alteração. Estou conectado via Wi-Fi lá nesse roteador. E o IP dele, né? Tá aqui o gateway padrão, ó. É o 92.68.2.1. Esse é o IP do roteador que a gente vai entrar, tá bom? Peguei o IP, a gente vai lá para o navegador. Vejam só.
Pronto, estou aqui no meu navegador, vou digitar o IP, né? 92.68.2.1. Quando eu aperto o Enter, ele vai pedir usuário e senha. A gente já fez muito isso aqui no canal, tá? É admin usuário e admin a senha porque está padrão. E eu já tenho acesso às configurações, ao setup do meu roteador. No caso aqui é um roteador TP-Link. Tá bom, galera? O que a gente faz então aqui para configurar ele em modo bridge, em modo ponte, tá? Como eu citei, alguns roteadores não apresentam essa opção direto. Ah, configura aqui seu roteador em modo bridge, em modo ponte. No caso do TP-Link que ele não tem. Só o que a gente faz? A gente vem aqui em DHCP, tá? DHCP, vocês podem ver que tem a faixa aqui de IP que é liberada por ele, ó, 92.68.2.100 até o 92.68.2.199, tá? São 100 IPs aí no caso, mais o gateway que está aqui embaixo. E o que a gente faz, pessoal? Basicamente você vai aqui, ó, tá enable, né? Tá habilitado, você vai desabilitar e salvar. Bem simples, ó, desabilitei e salvei, tá? E a partir do momento que você faz isso, o roteador pede para que você reinicie aqui, ó, o equipamento. Após você reiniciar, galera, vocês já vão ter um roteador aí operando em modo bridge, em modo ponte, né? Ou seja, ele não vai entregar mais a faixa de IP própria, né, para os equipamentos que vão estar conectados nele. Lembrando que se você tiver só um roteador na sua rede, só um servidor DHCP, você não pode desabilitar, senão seus equipamentos vão ficar sem receber IPs, tá bom? E um cuidado aí é que a partir do momento que você desabilita o servidor DHCP, você já não consegue acessar esse roteador, né, de forma convencional, como eu entrei aqui, pegando o IP dele e botando no Google aí na barra de endereço do navegador. Tá? Você tem que botar o IP manual lá na sua placa de rede para poder subir uma rede e acessar as configurações. Tá certo, galera? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Explicando um pouco de como, né, e por que configurar um roteador em modo bridge. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ver assim que possível, tá bom? Até a próxima!